Prece de abertura. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Pedi e obtereis. Item 5. A eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não as utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Como o homem é livre para agir num sentido ou em outro, seus atos acarretam a ele e às demais pessoas consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e não destroem a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Deus pode, pois, consentir com certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Seria ilógico concluir dessa máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos serás concedido, que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é bom para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora,
Se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus concederá ao homem, se lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe considerará os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, conforme esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Esclarecimentos. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim pela prece a força moral necessária para vencer as dificuldades, os problemas do dia a dia e reentrar no caminho reto que dele se afastou por suas escolhas por vezes tão tormentosas. A prece afasta do homem os males que ele atrai por sua própria falta. Quando o pensamento é dirigido a Deus, a um espírito superior ou a um irmão, estabelece-se uma corrente fluídica de um ser a outro, e o pensamento e o sentimento se transmitem, como o ar transmite o som. A energia desta corrente está diretamente ligado com o vigor do pensamento e da vontade. Por isso a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontram. Os espíritos se comunicam entre si, transmitem-nos suas inspirações, fortalecem-nos. E o amor se esparge e nos atinge, modificando em nós sentimentos, ajudando-nos nas decisões. A prece, uma ação direta e efetiva de Deus sobre nós. É a condição que a lei divina estabelece para todas as criaturas humanas, a fim de que o Pai lhes responda. Muitas vezes nós fazemos a prece depois que o sofrimento nos convoca, a expiação, que a dor bate às nossas portas. Raras as vezes oramos antes da luta. A espiritualidade nos fala para louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da nossa vida, rendendo graças tanto pela flor como pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Temos que agradecer a Deus as lições de cada instante da marcha, porque estamos aprendendo a caminhar. Com as pequeninas vitórias de cada dia, atingiremos triunfo sublime para a plena luz da imortalidade. Assim, não podemos ficar à espera de um milagre, pois Deus sempre ampara os que se ajudam a si mesmo. Como asseverou Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará. Prece final. Senhor, enquanto o tempo se renova, os vastos horizontes desse dia, aspiro ser, onde me colocares, a lembrança da paz e da alegria. Ante a explosão de amor com que envolves o mundo, deixa que eu seja um raio de esperança a todo o coração desalentado que procura encontrar-te e ainda não te alcança. Que eu tenha os próprios braços no socorro, a penúria de todos os matizes. Entretanto, Senhor, faze de mim também a palavra de fé, levantando na estrada os tristes e os infelizes.
Converte minha visão em caridade. Dai-me o dom de servir sem perguntar a quem. Conserva-me na escola do dever. Faze de minhas mãos artífices do bem. Ampara-me, Senhor, para que me transforme na seara da vida e seja quem for, num singelo canteiro de trabalho, a bendizer-te a luz e a florir-se de amor. Maria Dolores, nós te rogamos, Pai, as tuas bênçãos. Ampara-nos, Senhor, e a todos os nossos familiares. Ajuda-os na sua caminhada, para que eles, envolvidos pelo teu amor, tenham, Pai, o discernimento e o coração cheio de bondade. Protege-os, Pai, de todo mal, auxiliando-os, Senhor. Te peço também, Pai, por todos aqueles que ainda não aprendi a amar, que eles também possam estar amparados por Ti. Ajude-os, Senhor, é o que te rogo. E agora, Pai, que tanto já recebi de Ti, agradeço-te de todo o coração, à luz desse dia bendito. Obrigada, Senhor, por todas as minhas conquistas. Obrigada, Pai, por todo o sentimento que trago dentro do meu coração, por ter alguém para amar. Obrigada, Senhor, por ter a capacidade de ajudar. Obrigada, Pai, porque sei que estás sempre junto a mim, através dos benfeitores, dos anjos guardiões, intuindo-me e ajudando. Muito embora eu ainda tome tantas escolhas erradas, tantos caminhos que não deveria percorrer, sei que estás ao meu lado, ajudando-me a cada queda e inspirando-me para não errar mais. Te peço, Senhor, em todo o meu coração, ajuda-me para ser melhor a cada dia. Te entrego, Pai, todos os meus amores, para que eles possam também, Pai, te encontrar no coração. Te pedimos, Senhor, que fluidifiques as nossas águas e permaneça conosco durante a semana, intuindo-nos e ajudando-nos, porque precisamos de Ti, Pai. Graças a Deus. Que o amor único de Deus eleve todas as almas para o bem.